Olá pessoal, hoje vamos estar introduzindo a programação C e alguns conceitos básicos, como é feita a criação de variáveis e as funções básicas em C. Então, no C, provavelmente quem estuda programação já deve ter dado alguma estudada em algoritmos e sabe que os tipos básicos são inteiros e os reais. Também tem strings, mas vamos nos focar apenas nesse momento. Então, em C nós temos int, como vamos criar uma variável, que é a variável do tipo inteiro. Um exemplo é uma idade. Você coloca int e na frente idade, ponto e vírgula. Você criou uma variável do tipo inteiro com o nome de idade, que no caso é para armazenar a idade de uma pessoa, neste caso. E float é o real, ou as variáveis reais. Um exemplo, por exemplo, float e altura. Altura, no caso, você usa vírgula. Por exemplo, a pessoa tem 1,5 m. Você coloca 1,5 metros, por exemplo. É a altura da pessoa, porque não é um número inteiro, é um número quebrado, assim por dizer. Certo? E vamos para as funções básicas. Nós temos o printf. O que é o printf? Ele é nada menos do que o imprima que você provavelmente teve em algoritmos, que ele mostra uma frase na tela. Como que é a estrutura dele? Você escreve printf, abre parênteses, e dentro das aspas você coloca a frase que você quer. Por exemplo, aqui eu coloquei frase, mas você pode colocar olá mundo, que é o mais clássico. Aí você coloca aí e vai imprimir na tela. E a outra é o scanf, ou scanf, que ele é nada menos do que o layer em algoritmos. Você coloca scanf, aí entre aspas, porcentagem, no caso aqui está porcentagem D, mas tem porcentagem D, F e S, eu vou explicar já o que significa isso. Vírgula, e comercial e o nome da variável. Ele vai ver o que o usuário digitar, a função dele é o seguinte, ele vê o que o usuário digitou. Do scanf, ele significa o quê? Porcentagem D para inteiros. Ele vai ler uma variável do tipo inteiro. Você está falando aqui, quando você coloca esse porcentagem D, que é uma variável do tipo inteiro. Porcentagem F quer dizer que é uma variável do tipo real, um float. E porcentagem S é uma string. A string a gente pode trabalhar mais para frente. Temos os sinais, por exemplo, o maisinho para somar dois valores, o menos para diminuir, o asterisco para multiplicar, a barra para dividir, padrão. E o porcentagem ele é um mod, o resto da divisão. Aqui nós temos um pequeno programinha bem simples para começarmos a ter uma ideia. É o seguinte, um programa que receba um ano e mostre esse ano na tela. Então vamos lá. Essa aqui é a estrutura básica de um programa. Aqui nós temos um pacote, que é o pacote padrão, e a função main, que é a função principal, os int, main e função. Vamos lá. Como ele quer o ano, vamos criar uma variável do tipo inteiro, int, ano, e nós vamos ter que pedir alguma coisa ao usuário. Então vamos colocar um printf para perguntar ao usuário, para pedir ao usuário o ano, digite o ano. Vou colocar um barra n. O que o barra n faz? Ele pula adivinha. É só você colocar anti-barra, na verdade, n, ele só vai pular a linha quando o programa executar, para ficar bonitinho. Então, printf, abre parênteses, aspas, e a frase. No caso, como eu quero digite ano, ele vai mostrar essa frase na tela. Certo? E agora vamos colocar scanf, para a gente receber o ano do usuário. Scanf, entre aspas, porcentagem. Como o nosso ano é inteiro, porcentagem D, vírgula, e comercial e o nome da nossa variável, que no caso é ano, ponto e vírgula. Aqui ele vai receber o ano que a pessoa digitou, aqui ele vai mostrar na tela, digite o ano, vai receber o valor que a pessoa digitou e vai colocar na variável ano, certo? Agora vamos colocar um outro printf para a gente mostrar o ano que a pessoa acabou de digitar na tela. Como que a gente faz isso? A gente coloca printf, porcentagem D, como o ano é tipo D, vírgula, e o nome da variável. O que isso daqui faz? Ele vai ver printf, aí abriu, fechou, e tá vendo esse porcentagem D? Tá se referindo ao ano. Então ele vai mostrar o valor do ano na tela. Vamos ver isso aqui em funcionamento. Vamos executar. Digite o ano. Vou colocar
1999. Ele imprimiu 1999. Se a gente colocar um anti-barra M aqui, fica mais bonito. Vamos ver. Então, aqui. 1999. Imprimiu 1900. Ele digitou o ano, que é o nosso printf. Ele recebeu o valor que a gente acabou de digitar e ele imprimiu esse valor embaixo. Exatamente o que a gente fez aqui. Printf digite o ano, mostrou o ano. Recebeu o ano que a gente acabou de digitar, que foi 1999, e imprimiu esse ano embaixo, certo? Perfeito. Agora a segunda parte do programa é o seguinte. Depois, suponha que a pessoa tenha digitado um ano menor que 2017. Calcule a idade da pessoa que teria nascido no ano digitado e mostre a idade na tela. Ok. Vamos lá. Nós recebemos o ano e agora nós vamos calcular a idade dela. Vamos criar uma outra variável do tipo inteiro. A gente pode colocar vírgula e o nome da variável, da próxima. E sempre finalizar com ponto e vírgula. Então, idade recebe 2017 menos o ano digitado pela pessoa. Esse igual aqui, na verdade, a idade, que é uma variável, ela está recebendo esses dados aqui, essa conta. Então, 2017 é o ano atual desse vídeo, e menos ano é porque é o ano que a pessoa digitou. Então, por isso, menos ano. Aí vai dar a idade que a pessoa tem, que nasceu nesse ano. E no nosso printf aqui embaixo, nós simplesmente mudamos ano por idade. O que está acontecendo? Mesma coisa, o porcentagem D está se referindo à idade. Vamos executar. Vamos lá, de 1999, a pessoa tem 18 anos, certinho. Agora vamos fazer uma coisa mais elaborada. Vamos colocar o nosso printf mais, assim, bonito de se ver. A pessoa que nasceu em porcentagem D, que é, no caso, o nosso ano, tem idade, porcentagem D. Então, o que acontece aqui? A pessoa que nasceu em porcentagem D. Esse porcentagem D está se referindo à nossa primeira variável após o fim das aspas, que é o ano. E o ano é inteiro. E porcentagem D significa inteiro. Então, a pessoa que nasceu em ano tem idade. Vamos ver em execução agora. Um ano, 1999. A pessoa que nasceu em 1999 tem idade 18. A gente pode colocar 18 anos. A pessoa que nasceu em 1999 tem idade 18 anos. Isso é a função do printf e do scanf. O printf mostra na tela e o scanf ele vê o valor digitado. Essas são funções básicas, tem muito mais coisa além disso, mas dá para ter uma ideia. E o objetivo desse canal é, na verdade, fazer exercícios de programação, de diversas linguagens, mas inicialmente no C, linguagem C. E assim, porque muitas pessoas têm dificuldades, por exemplo, pega um exercício de número primo, pega diversos. O objetivo é fazer e as pessoas já terem acesso a isso de forma bem fácil e prática.